Graça e paz. Seja bem-vindo à 8ª aula sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula anterior, nós estudamos o louvor pela pessoa de Deus. Nós iniciamos o estudo do capítulo 3 e vimos na aula anterior uma mudança de atitude de Abacuque. Abacuque passa por uma grande transformação. Se antes Abacuque era um profeta que estava sofrendo com tudo o que ele estava vendo, e em seguida Abacuque se transforma num profeta questionador, agora, após a resposta de Deus, Abacuque se transforma num profeta adorador, num profeta intercessor. Nós vimos na aula passada que isso foi possível através da oração e da meditação na palavra do Senhor. Abacuque, então, tem uma mudança de atitude e ele passa a buscar em Deus o avivamento do seu povo. Ele passa a pedir pelo seu povo, não pelo livramento do juízo que viria, mas pela restauração espiritual do seu povo. É pelo avivamento que Abacuque clama. Na aula de hoje, nós estudaremos o louvor pelo poder de Deus. É esse poder de Deus e essa compreensão de Deus que vai fazer com que Abacuque compreenda os juízos de Deus, que vai compreender as ações de Deus e vai colocar a sua fé na providência de Deus. Nós podemos dividir este assunto, o louvor pelo poder de Deus, que se encontra em Abacuque, capítulo 3, do verso 3 ao verso 16, em 3 partes. A primeira parte diz a majestade de Deus. Nós podemos encontrar em Abacuque, capítulo 3, do verso 3 ao verso 6. Em Abacuque, capítulo 3, do verso 7 ao 12, nós vamos ver a destruição do ímpio. Em Abacuque, capítulo 3, do verso 13 ao verso 15, o livramento do justo. Então, o louvor pelo poder de Deus está na majestade de Deus, na destruição do ímpio e no livramento do justo. Vamos começar por Abacuque, capítulo 3, do verso 3 ao 6, a majestade de Deus. Deus é aquele que se revela, e Abacuque vai apresentar isso ao longo da história, quando ele vai rever as ações, as obras de Deus no correr dos anos. Para compreendermos esses versículos, cabe compreendermos melhor a geografia e a história do povo de Deus. O povo de Deus estava escravizado no Egito. Lá ele se encontrava morando na região de Gósen. Quando Moisés vai ser o líder, libertador do povo, enviado por Deus. O povo de Deus irá sair dessa terra e vai passar pela região do Mar Vermelho e vai percorrer toda a península do Sinai, até chegar no Monte Sinai, onde Deus irá se revelar a Moisés. Em seguida, o povo vai percorrer nessa rota do Êxodo, ele vai passar pelo deserto de Parã e vai continuar peregrinando no deserto, até que finalmente vai chegar na região de Midian, na região de Edom e Moabe, passando pelas nações de Canaã, a conquista da terra prometida. Tendo em vista esse quadro da rota do Êxodo, nós podemos ter uma melhor compreensão do que Abacuque irá dizer a respeito da manifestação da majestade de Deus e seu poder. Lendo do versículo 3 em diante, podemos observar: vejo Deus atravessar
os desertos vindo de Edom. O santo vem do Monte Parã. Quando Abacuque fala dos desertos e do Monte Parã, ele está falando da região da península do Sinai, do Monte Sinai, aonde Deus se manifesta ao povo diante de fumaças e relâmpagos e tremores da terra. É lá que Deus irá se revelar no Monte Sinai e revelar as suas leis e fazer a sua aliança com o povo de Israel. E ele vai dizer, o santo vem do Monte Parã. É o monte da manifestação de Deus, e esse Deus se manifesta como o santo. Aquele que não permite a iniquidade, que traz juízo sobre todo tipo de pecado. E essa compreensão é importante para ver o que está acontecendo com o reino de Judá e o que irá acontecer com a Babilônia. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Essa manifestação de Deus é cheia de esplendor e luz. É uma manifestação gloriosa. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. Além de ser uma manifestação da santidade de Deus, também é a manifestação de Deus de forma gloriosa, que vem como luz sobre todas as pessoas. No verso 5 nós lemos, a peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Isso é uma revelação do juízo de Deus. E o juízo de Deus se manifesta nesta revelação a Abacuque através da história, nas pragas do Egito, nas pestes que caem sobre as forças de Faraó. É um Deus que se manifesta em juízo contra o iníquo, contra o perverso, contra o injusto. No verso 6, Abacuque diz, quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Essa manifestação de Deus causa temor e tremor também na natureza. Terremotos aconteceram, o Monte Sinai foi abalado. As forças da natureza também se abalaram diante da manifestação da glória do Senhor. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Esses relatos que Abacuque se recorda do êxodo e da manifestação de Deus podem ser encontrados em Êxodo capítulo 19, Deuteronômio capítulo 32, Juízes capítulo 5, Salmos capítulo 18, Salmos 68 e Miqueias capítulo 1. Todas essas referências trazem luz a esse momento de manifestação da glória de Deus que ocorreu no Sinai e a manifestação do seu juízo sobre o Egito. Nós estudamos dentro do louvor pelo poder de Deus, a majestade de Deus, a revelação de Deus. A partir do verso 7 até o verso 12, nós vamos ver a destruição do ímpio. Essa manifestação de Deus trará juízo sobre o ímpio e o perverso. No verso 7, Abacuque diz, vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. A manifestação da glória de Deus trouxe terror às nações em Canaã. Conforme o povo de Israel peregrinava no deserto, chegava à frente a fama do Deus de Israel, que havia libertado o povo do Egito, arrasado com o Egito. O Egito estava agora em uma situação de penúria após as pragas de Deus sobre o trono de Faraó.
Ao longo da peregrinação no deserto, as nações foram caindo diante da marcha dos exércitos de Israel. Todas as nações estavam tremendo de terror diante desse Deus que estava causando tantas transformações e estava ao lado do povo de Israel. No verso 8 nós lemos: foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividistes o mar. Estava furioso com eles. Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Nós vamos ver uma descrição do rio Nilo, do Mar Vermelho e do rio Jordão. Em Êxodo capítulo 7 podemos ler como Deus fere as águas do rio Nilo com sangue. Em Êxodo capítulo 14, como Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. Em Josué capítulo 3, nós vamos ver como o rio Jordão se abre para a passagem do povo. Êxodo 15 e Josué 2 vão apresentar essas manifestações de Deus, que vem trazendo juízo sobre todas as nações ao redor. Não era contra os rios que Deus estava, e nem contra o mar. Não, ele vinha em carruagens vitoriosas. A imagem que Abacuque passa é como se Deus viesse numa carruagem, numa marcha vitoriosa, passando pelas águas do rio, passando pelas águas do mar. No verso 9, pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos, uma referência à abertura do Mar Vermelho e à passagem do povo de Deus sendo libertado da escravidão do Egito. No verso 11 e 12, ainda louvando o poder de Deus, ele vai fazer referência à vitória de Josué em Gibeon, em Josué capítulo 10. O sol e a lua pararam no céu, enquanto as tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Então Abacuque está recordando as vitórias do povo de Deus, com Deus à frente do seu povo, guiando o seu povo, vencendo as batalhas pelo povo de Israel. Assim Josué, naquela manifestação em Gibeon, ele pede que o sol se detenha, e o sol vai se deter o dia inteiro para que houvesse a vitória do povo. É Deus quem está vindo em carruagens vitoriosas, vencendo todas as nações para trazer juízo para aquelas nações. A terceira parte vai tratar do livramento do justo. Abacuque capítulo 3, do verso 13 ao 15, vai falar da salvação que Deus traz. Inicialmente nós vimos a manifestação da majestade de Deus, o juízo de Deus na destruição do ímpio. E agora Abacuque vai falar da salvação que Deus traz no livramento do justo. Os versos 13 ao 15. Saístes para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançavam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Ele faz referência à passagem do Mar Vermelho, quando o faraó, com seus exércitos, se aproxima e vê que o povo está encurralado. E faraó pensa que é uma presa fácil, agora basta apenas destruir o povo de Israel. Mas Deus sai em resgate do seu povo para libertar os seus ungidos. Abre o Mar Vermelho e
passa pelo mar, abrindo uma passagem para que o povo pudesse escapar de Faraó e, em seguida, destrói os exércitos de Faraó. É uma lembrança, uma recordação, louvando a Deus pelo seu poder no livramento do seu povo. Com isso, pensando na majestade de Deus, pensando na destruição do ímpio, pensando no livramento do justo, que Abacuque chega no verso 16. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores, recordando as ações de Deus no correr dos anos, vendo a majestade de Deus, vendo como Deus traz juízo sobre o ímpio e como Deus livra o justo na sua aflição. A atitude de Abacuque é uma atitude de temor diante de Deus. Ele estremece ao ouvir essas palavras. Os seus lábios tremem de medo, suas pernas vacilam e ele está aterrorizado. Não mais aterrorizado com o pecado de Israel, não mais aterrorizado com a incrível máquina de guerra da Babilônia. Ele está tremendo de temor diante de Deus. Como é importante, irmãos, recordarmos as obras de Deus ao longo da história e nas nossas próprias vidas para trazermos e avivarmos esse temor e tremor diante da majestade de Deus, que destrói os nossos inimigos e nos livra da aflição. Diante dessa revelação, Abacuque então vai dizer: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Abacuque, no capítulo 2, verso 3, em sua visão, Deus havia falado a Abacuque, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Deus disse isso a Abacuque quando ele falava sobre os 5 ais e sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Deus estava dizendo que a revelação do juízo de Deus estava para se cumprir. Havia um tempo determinado quando isso iria acontecer. Ela está se apressando. O juízo de Deus se apressa a chegar. O juízo de Deus não falhará. Mesmo que pareça demorar, aguarde, porque certamente virá e não tardará. Devemos recordar essa situação quando estivermos diante de circunstâncias onde parece que o ímpio prospera sobre nós, onde parece que o justo está sendo afligido e será derrotado, quando parece que não há mais escapatória para o povo de Deus. Deus sai em suas carruagens vitoriosas, trazendo juízo sobre o ímpio e trazendo livramento ao justo. Essa revelação de Deus a Abacuque, ela vai ser complementada por Jeremias. No capítulo 25 de Jeremias, no verso 12, Jeremias diz: quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação. A terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Era uma visão do futuro, uma visão que iria acontecer 70 anos depois. Mas Deus já estava antecipando para Abacuque que o juízo da Babilônia era certo, não iria falhar, ela chegaria.
E o juízo da Babilônia chegou no ano 539 a.C., quando Ciro Persa invade a Babilônia. E estava Belsassar se alegrando com os seus súditos, bebendo e comemorando com as taças do templo do Senhor. E uma mão escreve na parede: pesado foste na balança e achado em falta. Nesta noite, o seu reino chegou ao fim e será dado a outro. Ali chega o fim da Babilônia. Babilônia foi arrasada para sempre. Em Jeremias, capítulo 29, verso 10, o profeta vai dizer: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus iria levar o povo para o cativeiro. E no cativeiro, o povo iria se lembrar de Deus, se arrepender da sua idolatria. E quando o tempo se cumprisse, Deus iria novamente trazer o seu povo para ocupar a sua terra. A disciplina do Senhor estava vindo por causa das iniquidades do povo. Mas mesmo assim, Deus foi fiel e enviou profetas, mesmo no exílio, para continuar orientando o povo de Deus e exortando para conhecer o Deus de Israel. E ao final dos 70 anos, o povo de Deus vai retornar à terra prometida para a restauração, para a reconstrução dos muros e para a reconstrução do templo que havia sido destruída. Essa tinha sido a revelação na visão de Deus a Abacuque. E a atitude de Abacuque era: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Porque esse é o Deus majestoso, que traz a disciplina sobre o seu povo, mas para o livrar. E traz a destruição do ímpio, o arrogante, que em si confia. Algumas lições nós podemos tirar desta parte do capítulo 3 do profeta Abacuque. A confiança fundamentada no conhecimento do Senhor e de seus feitos. A fé de Abacuque, ela está fundamentada, ela está baseada no conhecimento do Senhor e dos seus feitos. Nós estudamos no capítulo anterior o que é fé. Fé é confiança experimental. É uma fé que deposita a certeza das atitudes, dos feitos, da obra, da pessoa de Deus. É um conhecimento de caminhar e ter intimidade com Ele. É essa fé, essa confiança em saber com quem nós estamos lidando que vai fortalecer Abacuque. O profeta compreende a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça de Deus em punir o seu povo, em castigar o seu povo, em disciplinar o seu povo que estava em pecado. E também a sua misericórdia em restaurar o seu povo, trazê-lo de volta para a sua terra. E, ao mesmo tempo, julgar o ímpio, que era uma das questões que ele se perguntava: até quando, Senhor, o ímpio prosperará? E Deus responde: o juízo é certo, espere e ele virá. A compreensão da majestade de Deus inspira temor e tremor ao profeta. O profeta, ao relembrar as obras e os feitos de Deus e a sua majestade, ele compreende a grandeza de Deus. E diante da grandeza de Deus, suas pernas tremem e a sua voz vacila. Hoje, quantas pessoas esqueceram-se do temor do Senhor? Eles não têm a lembrança e a recordação e a compreensão de quem é o nosso Deus. O profeta aguarda pacientemente o cumprimento da palavra de Deus.
Devemos confiar na providência de Deus e aguardar o momento em que o favor do Senhor irá interferir e intervir em livramento do seu povo. Provérbios, capítulo 10, verso 28 a 30 diz: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Vale a pena servir ao Senhor. Abacuque, ele lembra os feitos do Senhor na história. Ele se recorda das obras maravilhosas de Deus no Êxodo, ao longo da peregrinação no deserto. Abacuque recorda da conquista de Canaã, da vitória sobre as nações em Canaã. Abacuque se recorda da época dos juízes e, ao lembrar dessas obras de Deus, Abacuque então se enche de temor e tremor, porque ele está diante de um Deus que é majestoso. Hoje, meus irmãos, podemos compreender que o maior feito de Deus na história está na encarnação do Filho de Deus. O mistério da encarnação, em que Deus se tornou homem e habitou entre nós. O maior feito de Deus está na expiação, quando o próprio Deus tomou as nossas dores, tomou os nossos pecados e carregou sobre si. E na cruz ele pagou a dívida dos nossos pecados. O maior feito de Deus está na ressurreição de Jesus, quando Jesus triunfou sobre todo o mal e nos trouxe a vitória. Devemos recordar do maior feito de Deus na história, a nossa salvação. Novamente, Deus vem em suas carruagens vitoriosas para nos trazer salvação e nos libertar da condenação eterna e do mal. Jesus venceu o mundo e triunfou sobre o mal. Este é o maior feito de Deus que nós devemos sempre estar recordando. Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Faz-nos recordar, Senhor, da tua majestade. Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Assim, encerramos mais um capítulo do nosso estudo, a 8ª aula, o louvor pelo poder de Deus. Na nossa próxima aula, estaremos estudando o louvor pela providência de Deus. Eu aguardo você lá.